Livro de Êxodo, capítulo 20, verso 13. Acompanhe com reverência, com atenção a leitura da palavra de Deus, que não erra e não falha. Assim diz Êxodo 20, 13. Não matarás. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar? Santo e poderoso Deus, a tua palavra foi lida. Tua palavra não erra, não falha, é alimento para a nossa alma. E assim, Deus, alimenta-nos. Educa-nos, ensina-nos, corrige-nos, repreende-nos. Nos instrui, Senhor, a fim de que cresçamos no amor a Ti, no amor à Tua palavra, no conhecimento de Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, nós suplicamos. Em nome do Teu Filho amado. Amém. Amados, vocês conhecem a cena. O homem trabalhou o dia inteiro e está voltando para casa. Aquele horário bom de Joinville, 6h30, chovendo, não tem para onde fugir. Você está de ônibus, está de carro, está indo para o norte, para o sul, para o leste, oeste, tudo está parado na cidade. E você começa a sentir aquela coisa que sobe daqui, desce para cá, vem no braço e mete na buzina e sai pela boca e grita e fala, e você sente o furor fluindo no seu corpo. Tudo que você quer é chegar em casa. Em casa é o seu lar, o seu refúgio, o seu lugar de paz, o seu lugar de tranquilidade, onde você vai ter uma boa refeição, uma noite de descanso com a sua família. Chegando no seu lar tem tudo lá, menos uma noite de descanso com a sua família. A casa está revirada, as crianças estão loucas, gritando, pulando para cima e para baixo, subindo parede. E o marido então se dirige à sua esposa dizendo: O que é isso? Eu trabalhei o dia inteiro, eu só queria chegar em casa e ter um pouco de paz, e a janta nem está pronta ainda. O que você estava fazendo até agora? A esposa ouve isso do marido e talvez ela revide na mesma moeda, e a gente vai começar uma guerra dentro de casa. Talvez ela não revide, talvez ela saia entristecida para a cozinha, chorando, e pensando: quem que ele pensa que é para me tratar assim? Eu não casei para isso. Eu nasci para ser amada incondicionalmente, não tratada como uma empregada. Ele vai ver só. Nessa semana eu vou dar a ele o tratamento que ele merece. Eu vou fazer ele lamber o chão. Ele vai se arrepender do que ele fez comigo. O texto lido em Êxodo parece que não tem nada a ver com o que a gente está descrevendo agora, né? Talvez essa historinha que eu contei para você chame de coisas do casamento. Quem nunca? Talvez você chame a historinha que eu contei agora de quinta-feira passada. Mas a Escritura chama essa situação de pecado. A Escritura vai chamar isso de quebra do 6º mandamento, um assassinato. O 6º mandamento nos proíbe de atentarmos contra a vida do próximo, e ao longo do sermão veremos como essa história fictícia, mas que às vezes parece que bate fundo no coração, descreve perfeitamente uma quebra do 6º mandamento. À luz disso, o título do sermão desta manhã é Não Matarás. Primeiro vamos estudar o verso 13 de Êxodo 20 no seu contexto, em seguida veremos o 6º mandamento no contexto da Nova Aliança, do Novo Testamento, e por fim tentaremos explorar brevemente algumas aplicações práticas. Em primeiro lugar, vamos expor então o Êxodo 20:13. A ordem do mandamento é bem curta: não matarás. Um versículo simples para você decorar. Êxodo 20:13, não matarás. No entanto, isso não significa que ela seja trivial e nem fácil de ser compreendida na sua plenitude. Não podemos ser tão nécios quanto tantos são de dizer: eu nunca matei, eu cumpri perfeitamente o 6º mandamento. A gente precisa labutar um pouquinho para entender como é que esse mandamento se desenvolve em toda a Escritura, quais são todas as implicações dele e tudo aquilo que ele verdadeiramente descreve. Então, começando pelo mais óbvio, o 6º mandamento, quando Deus diz não matarás, Deus está instituindo um princípio de que é proibido atentar contra a vida de outro ser humano. Nós temos descrições disso ao longo da lei do Senhor. Números 35, 16 a 21, cita diversas maneiras de se atentar contra a vida do próximo. Ferir a outros com instrumento de ferro, com instrumento de pedra, com pau, lançar alguma coisa contra alguém ou até mesmo empurrá-lo de maneira que ele venha a morrer.
Tudo isso configura flagrante quebra do sexto mandamento. Ninguém aqui teria dúvidas disso. Você matou alguém, você atentou contra a vida de alguém. Aquela história de que eu só dou o tiro, é Deus que mata, não funciona assim na Escritura Sagrada. Se você atentou contra a vida do próximo, você quebrou o sexto mandamento, porque ele proíbe que nós intencionalmente tiremos a vida de alguma outra pessoa. Hoje chamaríamos isso de homicídio doloso. Isso é proibido no sexto mandamento. Mas a lei do Senhor vai mais além. O sexto mandamento também proíbe a violência. Quando lemos a lei de Deus e como ela expande aplicações do sexto mandamento, descobrimos no capítulo seguinte, Êxodo 21:18, que aquele que fere alguém, ainda que aquela pessoa não morra, também recebe punições da lei de Deus. Então, não precisa consumar o assassinato. Se você já atenta contra a integridade física do próximo, isso já é quebra do sexto mandamento. Você já assassinou aquele indivíduo, de certa maneira. Aliás, a gente pode ir mais fundo ainda, porque Números 35, que é um texto que expande bastante o sexto mandamento, descreve ainda uma outra quebra dele. O texto chama alguém de homicida, mas é uma pessoa que matou outro ser humano involuntariamente. Ele estava lá, estava com um machado, os dois estavam trabalhando na floresta, de repente a cabeça do machado saiu, sem querer, e bateu na cabeça do indivíduo, e ele morreu, involuntário, mas o homem é chamado de homicida. E esse indivíduo, apesar de não ter a intenção de matar, foi culpado por tirar a vida do próximo. Ele precisará se refugiar em uma das 6 cidades de refúgio que havia em Israel, para que lá ele ficasse até a morte do sumo sacerdote. Então, ele não intentou contra a vida de ninguém, ele só estava cortando a árvore, mas ele foi descuidado com a vida do próximo. Ele cometeu o que hoje chamaríamos de homicídio culposo. Ele não tomou as devidas precauções para proteger a vida alheia próximo dele, e por isso ele seria punido. Então ele quebrou o sexto mandamento, não porque intencionalmente tirou a vida de alguém, mas porque não zelou pela vida do próximo, foi negligente para com a vida do próximo. Portanto, o sexto mandamento não apenas proíbe a violência e o atentado contra a vida, mas ele exige que nós nos esforcemos pela preservação da vida humana. Por que a Escritura nos ordena preservar a vida humana? Porque o ser humano é criado à imagem de Deus. A vida humana não é como a vida animal, a vida humana não é como a vida das plantas. A vida humana é completamente distinta disso, porque o ser humano recebeu o sopro de Deus. Ele carrega em si mesmo a imagem de Deus. Você é criado à imagem do Senhor, você é criado à semelhança do seu Criador. E ainda que nós tenhamos distorcido essa imagem, ela nunca é erradicada completamente de nós. A vida humana é absolutamente preciosa. E por isso a palavra de Deus traz a exigência sobre nós de que nós nos esforcemos para preservá-la e jamais atentar contra ela. Isso não significa que a Escritura proíba tirar a vida de alguém em toda e qualquer circunstância. Há pelo menos 2 situações claras na Escritura Sagrada em que é permitido tirar a vida de alguém. A primeira é a pena capital e a segunda é a legítima defesa. A pena capital aparece em Números 35. Todo aquele que matar a outrem será morto, conforme o depoimento das testemunhas. O Estado tem o direito e o dever de punir os homicidas com a morte, mediante um legítimo processo, né? Um processo de direito. A Escritura fala de depoimento de 2 testemunhas. Não é matar qualquer um, é abrir um processo, configurar o homicídio, configurar o delito e então puni-lo com a morte, a pena capital, a pena de morte, instituída na palavra de Deus e dada como poder ao Estado. A legítima defesa aparece em Êxodo 22, que diz que alguém que fere um ladrão que invade a sua casa à noite não é culpado de sangue. É interessante que o texto bíblico mencione que se for de dia, ele se torna culpado de sangue. Qual que é a ideia? A ideia é que se alguém invade a sua casa à noite, nós estamos falando de um contexto em que não era exatamente como nos nossos dias, não havia câmeras de segurança ou iluminação como nós temos. Então, à noite, você não sabe exatamente o que está acontecendo.
você não consegue avaliar exatamente o perigo do que está ali. Será que ele está armado? Será que ele está com mais gente? Então, quando ele intenta contra você, você protege a sua família e, se for necessário matá-lo, você terá de fazê-lo. No entanto, durante o dia, você tem como avaliar os reais perigos e, portanto, você deve, ainda que ele seja um ladrão invadindo sua casa, tomar os esforços necessários para proteger a vida dele. Mas é um ladrão! Mas é criado à imagem de Deus. É um ladrão criado à imagem de Deus. E você deve, na medida do possível, protegê-lo. Portanto, a legítima defesa na Escritura não é uma permissão para a vingança, mas é o reconhecimento de que, por vezes, o uso da violência é necessário para a proteção de vidas inocentes. E a proteção das vidas inocentes é um dever do cristão, segundo o sexto mandamento. Amados, estamos longe de esgotar um estudo daquilo que toda a Escritura Sagrada fala sobre o sexto mandamento, mas acredito que até aqui a gente já consegue, pelo menos, trazer uma definição de trabalho para nós do que é o sexto mandamento. O sexto mandamento reconhece que o ser humano é criado à imagem de Deus e, portanto, a sua vida tem um valor incomparável na criação. Assim, o sexto mandamento foi dado com o objetivo de proteger a vida humana, inibindo e proibindo o assassinato e outros meios que, por fim, possam conduzir à morte de outras pessoas, ainda que permita o uso da violência controlada e calculada para a proteção de vidas inocentes, seja na pena capital, na legítima defesa ou em outras aplicações que a Escritura Sagrada nos traz. Mas não só no Antigo Testamento, no Novo Testamento nós temos também muitas coisas a respeito do sexto mandamento. Nós nos voltamos agora então para o sexto mandamento na Nova Aliança. O que Jesus e os apóstolos disseram sobre o Novo Testamento? Bom, a primeira coisa é que os assassinos serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, isso está em Apocalipse 21:8. E que aqueles que seguem a Cristo devem imitá-lo e, portanto, rejeitar a briga e a violência, isso está em 2 Coríntios 12:20. Portanto, o sexto mandamento continua plenamente válido na Nova Aliança. Nós vemos os apóstolos bebendo desta lei moral do Antigo Testamento e aplicando ela ao contexto dos fiéis da Nova Aliança. Mas nós queremos ir mais fundo aqui. Nós queremos enfatizar o aspecto interior do coração. O sexto mandamento proíbe todos os meios que conduzem à morte de outras pessoas, incluindo a raiz de todos esses meios, que são a ira e o ódio no coração. Nós conhecemos bem o texto de Mateus 5, 21-23, em que o Senhor Jesus diz: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, racá, estará sujeito ao inferno de fogo. Nesse texto, Jesus Cristo vai ao âmago da lei e revela que o problema não está no comportamento. Nosso problema nunca está no comportamento, na atitude. O comportamento é um reflexo do coração. A quebra do sexto mandamento começa em um coração cheio de ira, cheio de ódio contra o seu próximo. O coração é a fonte da vida, dos desejos, dos pensamentos, propósitos e sentimentos, e o coração, portanto, é a fonte do homicídio. De fato, isso não é uma novidade de Jesus Cristo. O Antigo Testamento já falava sobre isso. Deuteronômio 19:11 é um texto que constrói a cadeia de eventos do homicídio. E olha como ele começa. Primeiro, alguém aborrece o seu próximo. Dica de leitura da Bíblia: quando você lê a palavra aborrecer na nossa tradução, traduza por odiar. É isso que ela significa na esmagadora maioria das vezes. Então, primeiro alguém odeia o seu próximo e lhe arma ciladas e se levanta contra ele e o fere de golpe mortal. O princípio está no coração, no ódio ao próximo, e Deuteronômio já reconhecia isso. De fato, Levítico já tem leis contra isso. Levítico 19:17 diz: não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. E o verso 18 diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas
amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Então, ódio e ira são proibidos desde o Antigo Testamento, porque são o fundamento da vingança, da violência e, portanto, do assassinato. Toda a quebra do sexto mandamento. O apóstolo João entendeu isso perfeitamente. Nós lemos o texto na liturgia: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. A ira e o ódio são assassinatos perpetrados, executados, cometidos no coração. E, portanto, o sexto mandamento protege a vida, ao proibir até mesmo as formas mais veladas de assassinato, aquela que você e eu já cometemos. Aquelas que acontecem no íntimo daquele que odeia e que se ira. Amados, para encerrar o sermão, eu gostaria de aplicar brevemente o sexto mandamento a questões bem práticas e pertinentes do nosso dia a dia. Como que agora nós pegamos esse ensino da palavra de Deus e aplicamos na nossa vida cotidiana. Primeira diz respeito à pena capital. Claramente Deus instituiu o Estado para realizá-la. Jesus nunca negou, pelo contrário, afirmou que Pilatos tinha autoridade dada por Deus para matá-lo. Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 13, reverendo Joel expôs esse texto há pouco tempo para nós, que os magistrados são vingadores de Deus para castigar malfeitores, e por causa disso, eles carregam a espada. A espada não é para bater nas costas, a espada é para cortar a cabeça. O Estado tem autorização, dever, de punir com a morte aqueles que cometem crimes hediondos, e portanto certamente é lícito que cristãos defendam a pena de morte como uma justa retribuição aos crimes hediondos. E eu sei que há operadores do direito no meio de nós, advogados, juristas, juízes, e que talvez não se sintam confortáveis com isso. No entanto, amados, eu peço a vocês que não desprezem a sabedoria da Escritura. Se há lei, é porque Deus instituiu lei. Se há juízo e justiça, é porque fomos criados à imagem de Deus com a responsabilidade de executar juízo e justiça e recebemos graça para isso, apesar do nosso pecado. Portanto, amados, olhem para a Escritura. Não olhem para os discursos dos nossos dias, que rejeitam a palavra de Deus como o que ela é, a verdade absoluta acerca de tudo aquilo para o qual ela se manifesta. É muito importante que aprendamos a pensar o Estado, a política, a economia, os conceitos de direito, justiça e penalidade segundo a revelação de Deus. A Bíblia não é para ficar confinada nas quatro paredes da nossa igreja, mas é para mudar a forma como nós pensamos acerca de todas essas coisas. A palavra de Deus é absolutamente relevante para tudo isso. E eu sei que na faculdade de Direito somos expostos à teoria fundamental do direito segundo outras epistemologias, outras formas de conhecer a verdade. Rejeita-se a ideia de revelação. Ou é empirismo, ou é racionalismo, e, portanto, o direito é tratado como meramente uma ciência social, mas não é. O direito é fundamentalmente teológico. O direito é a expressão de seres humanos criados à imagem de Deus e que, portanto, recebem de Deus a prerrogativa para executar juízo e justiça como vingadores. Você já percebeu? Romanos 12 termina com a ordem: não se vingue, retribua o mal com o bem. E Romanos 13 começa com a descrição de que o Estado vai se vingar por você. É por isso que a legítima defesa não é uma vingança. Nós não nos vingamos, porque o Estado deveria fazer isso por nós. Deus tem muito a dizer acerca do direito e nós precisamos estar de ouvidos abertos para o que Ele diz. Outra questão muito prática, a legítima defesa. Você tem o dever de proteger a sua família. Se há ameaça contra a sua família ou contra outra pessoa qualquer que você vê na rua, faça alguma coisa. Você já deve ter visto vídeos que viralizaram na internet de pessoas que combinam, claro, com crianças, e aí eles passam na rua, raptam a criança e levam ela para um beco. E o que as pessoas fazem? Olham e seguem a vida. Quebra do sexto mandamento. Nós devemos estar preparados para proteger a vida alheia. E se vemos algum atentado contra a vida, devemos estar alertas e fazer alguma coisa. Talvez você não tenha recursos para fazer alguma coisa com o uso da sua força física. Conte com as autoridades, conte com alguém próximo, mas não se cale.
No entanto, não podemos perder de vista a palavra legítima. Vingança não é legítima defesa. O sexto mandamento nos proíbe de executarmos vingança. E, portanto, é um dever do cristão proteger a vida alheia na melhor das suas capacidades. Mas é vedado ao cristão fazer justiça com as próprias mãos. Uma das questões mais práticas e mais relevantes certamente é a questão do aborto. A Escritura deixa claro que Deus forma as crianças no ventre materno e desde lá já as conhece e já se relaciona com elas. Davi escreveu no Salmo 22 que o Senhor é o seu Deus desde o ventre materno. Davi tinha um relacionamento com Deus no ventre materno. Vemos isso em João Batista, a criança se estremece quando ouve a saudação de Maria, porque sabe que é a mãe do seu Redentor. A vida humana começa na concepção e, portanto, deve ser protegida desde a concepção. Isso é defendido nos documentos mais primitivos da fé cristã. Didaquê, que provavelmente foi escrito no começo dos anos 100 depois de Cristo, muitos atribuem aos apóstolos, mas provavelmente não foram os apóstolos que redigiram, já dizia que o aborto é completamente proibido na igreja cristã. De fato, a igreja cristã era conhecida pelo contrário, por encontrar crianças largadas no meio da rua e adotá-las para a sua família e criá-las dentro de casa. Era isso que os cristãos faziam no primeiro século, e não matavam os seus filhos no ventre. O assunto é complexo, merece um tratamento muito mais detalhado e uma argumentação muito mais robusta do que eu posso dar nesta manhã, no tempo que me resta. E, portanto, eu me coloco à disposição para conversar com os irmãos pessoalmente, ou talvez podemos fazer uma escola bíblica dominical sobre o assunto, se esse for o desejo da igreja. No entanto, a conclusão, a qual o tempo não me permite argumentar, mas a conclusão que você deve levar para casa é que um cristão não pode ser consistente com a fé cristã e defender o aborto em qualquer situação prática. Qualquer. No entanto, precisamos agora falar sobre o assassino que há em cada um de nós. Você conhece a história? Já falamos dessa história. Mas há outras histórias. Talvez você esperava um resultado e ele não veio. O marido não tirou o lixo, a esposa não deixou a janta pronta, os filhos não obedeceram, o crush visualizou e não respondeu, os colaboradores não entregaram as metas, o chefe não trouxe reconhecimento que você achou que ele traria, pelo contrário, ele trouxe mais trabalho para você e mais palavras duras para você, a bagunça não foi arrumada, o erro não foi consertado, e aí o coração começa a arder, começa a ficar quente aqui dentro. Você começa a sentir uma coisa que te faz talvez explodir em gritos, em xingamentos, em murros na mesa e na parede, em outras pessoas. Ou talvez isso te leva a implodir em ressentimento, ódio, amargura, murmuração, fria rejeição do próximo. De um meio ou de outro, a ira é a nossa resposta ativa que emerge de um julgamento que executamos contra algo que percebemos como mal. Alguma pessoa faz algo e nós acusamos, você fez o mal. E depois nós julgamos, é verdade, você fez o mal, está comprovado e você deve ser punido por isso. E depois nós executamos a pena, agora sofra por tudo aquilo que você me fez passar. Vamos de promotores a juízes a carrascos na manifestação da ira. Pergunta: o que faremos com a ira? Não adianta tentarmos alguma abordagem comportamental, já falamos, o comportamento não significa nada à parte do coração. Se mudarmos o comportamento sem mudar o coração, seremos como aqueles que foram acusados por Jesus de serem sepulcros caiados, bonitos por fora, rotos por dentro. Se nosso coração continua imerso no pecado, não adianta nada. Então precisamos sondar o coração. Sondar o coração com a palavra de Deus. Usá-la como um refletor para julgar todas as coisas que acontecem dentro da gente. Orgulho, cobiça, inveja, desejos que nos governam, motivações egoístas. E assim a Escritura vai revelar todas essas raízes de ira e de pecado no nosso coração e então nos conduzir ao arrependimento e nos conduzir a buscar no poder do Espírito, mediante a palavra,
ser mais parecidos com Cristo. Vamos tentar avaliar a história da nossa introdução, uma história fictícia. Mas por que o marido e a esposa se iraram? Resposta: porque havia desejos, orgulho e egoísmo no seu coração, que estavam governando-os completamente. O marido estava convencido de que ele era o rei. Quando eu chegar, é dever da minha esposa deixar a janta pronta, é dever dos meus filhos me deixarem em paz, todo mundo sorrindo, que o rei chegou. Ao ver que os seus desejos não foram realizados, ele assumiu o posto de promotor, juiz e carrasco. Acusou a sua família, julgou os culpados por não darem aquilo que ele achou que merecia, e agora vai executar a pena, com agressões verbais, físicas e outras tantas coisas que ele poderia fazer. A esposa não foi muito diferente. Ela trabalhou duro o dia todo, dentro de casa ou fora de casa, tanto faz. Cuidou da sua família o melhor que pôde e estava convencida de que merecia ser condecorada. Eu dou sangue por essa família. Eu mereço todo o reconhecimento que há no mundo por tudo aquilo que eu faço, e meu marido está chegando. E certamente ele vai cumprir o seu dever, que é me louvar pelas minhas excelentes obras e excelentes dotes no cuidado com esta família. E igualmente, ao perceber que o seu marido não lhe dera aquilo que era seu por direito, de acordo com o seu julgamento, ela foi promotora, juíza e executora. A pena foi diferente. Não explodiu, implodiu, o ódio ficou represado no coração, a vingança seria lentamente executada em doses homeopáticas de silêncio torturante, de olhares de desprezo, maledicência, greve dos deveres maritais e outras coisas que são possíveis de se fazer. Vingança, ódio, ira, assassinato na família. Na essência, ambos falharam em ser como Jesus Cristo. O marido se esqueceu de Marcos 10,45, que fala do Senhor como aquele que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E a esposa falhou em se lembrar de que 1 Pedro 2,23 descreve Jesus como aquele que, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então não foi a esposa que irritou o marido, não foi o marido que irritou a esposa, foram ambos que foram dominados pelo seu coração cheio de pecado e cheio de desejos governantes que os conduziram a esquecer-se de Cristo e a considerarem-se como reis, como promotores, juízes e executores de uma pena que eles mesmos criaram. A solução está em conhecer esses maus desejos que governam o coração de cada um de nós e abandoná-los, destroná-los completamente, a fim de que sejamos santificados e governados pelo desejo de amar a Deus com todo o nosso coração, alma, força e entendimento, e o próximo como a nós mesmos, à semelhança do nosso Redentor. Difícil? Difícil, muito difícil. Eu sei que é, acreditem. Então, provavelmente precisaremos pedir ajuda. Peça ajuda de uma pessoa mais sábia que você nas Escrituras Sagradas. Uma pessoa que tem experiência na fé. Uma pessoa que você reconhece, essa pessoa é sábia, essa pessoa vai me ajudar. Para ela eu posso abrir o meu coração, posso confiar nela. E ela vai saber me instruir e me aconselhar biblicamente. Caminhe com alguém que possa te ajudar a enxergar esse pobre coração pecador. E ajudar na administração da palavra para que ele se torne cada vez mais parecido com o coração de Cristo. Não será um processo rápido, não será um processo fácil, mas será um processo que trará muito fruto de justiça e muita glória a Deus. Concluindo o sermão desta manhã, o 6º mandamento é profundo. Ele não fala apenas de não tirar a vida, ele fala de proteger a vida, a nossa e a dos outros, e de nos guardarmos de todos os meios de causarmos mal e violência a outras pessoas. O 6º mandamento fala do nosso coração irado, do nosso coração assassino, que odeia e se vinga de todos aqueles que se colocam entre nós
e os desejos que tanto almejamos. Mas há esperança para assassinos como nós. O Filho de Deus, encarnado Jesus Cristo, foi assassinado para que assassinos como eu e você fossem perdoados das suas transgressões. Todos os nossos assassinatos foram perdoados em Cristo Jesus, que sofreu a morte em nosso lugar, para que fôssemos reconciliados com Deus. E agora, reconciliados com Deus, cheios do Espírito Santo do Senhor, nós somos transformados de glória em glória para ser cada vez mais parecidos com o nosso Redentor, que é manso e humilde de coração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos conduza nesse caminho para si. Amém.